Bom dia, na paz de Cristo. Eu sou o pastor Adal e eu estou falando de Rio Branco, Acre. São exatamente 9 horas e 54 minutos aqui em Rio Branco, Acre. Lá em Brasília são 11 horas e 54 minutos. Eu tenho uma palavra de edificação para você. Eu sou pastor e evangelista há 18 anos, evangelista de rua, e eu quero trazer uma palavra para a sua edificação. E quero também te pedir que, se você gostar dessa mensagem, se essa mensagem lhe edificar, que você curta e compartilhe e se inscreva no meu canal, nos dê essa força aí, indica para outras pessoas, compartilhe se essa mensagem foi edificante para você, certamente será para outras pessoas. Então vamos lá, eu quero ler com vocês um texto que está em Gênesis, capítulo 3, e ele diz assim: o Senhor Deus, 3, 23 e 24. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. O Senhor Deus lançou fora do Éden quem? Lançou Adão fora do Éden, a fim de que ele lavrasse a terra da qual ele foi tomado. Ele foi feito. E no 24 diz: expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos lá então discorrer um pouco sobre o que a gente leu. Após a queda do homem, após Adão cair no Éden, ele é expulso do jardim e colocado na porta do jardim, na entrada do jardim, querubins com espadas de fogo, espadas flamejantes, para guardar o caminho da árvore da vida, para que o homem não adentrasse o jardim do Éden e comesse da árvore da vida e fosse eternamente mau. A árvore da vida gera eternidade, uma vida eterna, uma vida sem fim. Olha o que aconteceria se Adão não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele não comesse, ele teria vida imortal. O fato de não comer da árvore do conhecimento bem e do mal gera vida imortal. E então essa era uma forma de Adão ter vida sem fim na terra. Era não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela gera morte. Bom, se comer morre, se não comer não morre, claro. Então, se ele não comesse, ele viveria por sua força, por sua capacidade. Ele estava cumprindo um mandamento, uma lei. Era a lei de um ponto só no jardim do Éden: não coma e viva. Então, se ele não comesse, ele viveria, mas ele viveria por si, porque ele não comeu. Era uma vida vivida sem fim, porque Adão não comeu. A causa de ele não morrer era ele mesmo. Era o cumprimento da lei. Mas havia uma outra forma de ele viver sem morrer. Era comendo da árvore da vida. A árvore da vida é o próprio Deus. Por isso que Jesus diz: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou a videira verdadeira. Então, se ele comesse da árvore da vida, que é Deus, a vida zoe de Deus passaria para dentro do homem. E a vida zoe, que significa vida incriada, geraria vida eterna em Adão. Mas em Adão todos nós caímos. Em Adão estamos todos nós. Portanto, quando Adão cai, toda a raça humana cai. Porque a minha Bíblia diz em Atos 17, 26, eu creio, que diz assim: de um só fez toda a raça humana. De um só fez toda a raça humana. Esse um só é Adão. De Adão toda a raça humana veio, porque a partir de Adão vem todos. Eva veio de Adão. Então, quando Deus criou Adão, ele criou macho e fêmea. Ele criou Adão com a mulher dentro. Já estava o homem com a mulher dentro. Então, em Adão todos caímos. O nosso problema quanto ao pecado não é o que eu faço, é de quem eu sou filho. Eu sou filho de Adão, portanto eu irei pecar. O meu destino foi firmado em Adão. Um destino ruim, destino de morte, foi feito em Adão. Em Adão todos morrem. Romanos 5,12 diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então veja bem, quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal,
O Senhor Deus disse: se você comer, você vai morrer. Ele comeu. Então a morte entrou nele. Ele ativou a morte que estava nele. Olha só. O Senhor Deus então expulsa ele do jardim para que ele não coma da árvore da vida e seja eternamente mau, eternamente pecador. Então Deus o expulsa, é Deus que expulsa ele do jardim do Éden. E coloca querubins, são pelo menos 2. São 2 querubins. O Senhor Deus coloca ele com espadas de fogo na porta do jardim, a fim de proteger o homem. Isso é amor, querido. É a graça de Deus em ação, para que o homem não comesse da árvore da vida e se eternizasse na morte, na maldade, no pecado. Então, esse homem está fora do jardim e o jardim protegido por querubins com espadas de fogo. Eu creio que Deus fez os primeiros instrumentos de laser. Eu creio nisso, lá no Éden. Então, o homem é expulso e colocado esses querubins com espadas de laser, ou espadas de fogo, espadas flamejantes, como diz o texto, para que o homem não acessasse mais o jardim. Então, o homem está separado de Deus. O pecado nos separa do Senhor. A morte é uma separação. Separação em 3 dimensões: física, espiritual e eterna. A eterna pode não acontecer se você tem uma aliança com Deus em Cristo. Então você não morrerá mais eternamente. Mas a física, o último inimigo a ser destruído, a ser vencido é a morte, diz o texto dele. Então o homem fica separado de Deus pelo pecado, posto fora do jardim e com anjos, com querubins, com espadas de fogo para proteger o jardim. Ou seja, proteger o homem de entrar no jardim e comer da árvore da vida e ser eternizado na morte. Mas aí então vem Jesus. Jesus vem e ele vem para reverter o que o Adão fez. Por isso que Jesus é chamado o último Adão. É para que ele reverta o processo no qual Adão nos enfiou, nos meteu lá. Então veja bem, quando Deus pede para Moisés construir um tabernáculo, a fim de que ele possa habitar com o homem, ele dá uma instrução fantástica. Eu vou ler aqui um texto para vocês que está em Êxodo. Está em Êxodo capítulo 26. E ele diz assim, Deus dando instrução para Moisés para a construção do tabernáculo. E Deus diz assim: farás também um véu de estofa azul e púrpura, e carmesim e linho fino retorcido. Com querubins o farás, obra de artista. Esse texto está aqui em Êxodo 26, 31, mas também está lá em Êxodo 36, 35. E ele vai dizer a mesma coisa, ele vai dizer: fizeram também o véu de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, retorcido, com querubins o fizeram, obra de artista. Então Deus diz para Moisés, Deus dá instrução para Moisés quanto à construção do tabernáculo, onde Deus habitaria no meio do povo de Israel. Ele diz: faz um tabernáculo, mas na entrada do lugar santíssimo, Deus mandou que se fizesse uma cortina, um véu, e esse véu tinha desenhado 2 querubins nesses véus, um de frente para o outro com espadas. E olha só como é fantástico o que acontece. Jesus vem no tempo, no Cronos, e tem o seu ministério terreno de 3 anos e meio. Ao cabo de 3 anos e meio ele é preso e levado a Pilatos, para que seja julgado por Pilatos. Pilatos então tenta defender Jesus e diz: esse homem é justo, e ele é um homem que ele é inocente, ele não pode morrer. Mas o povo pede que crucifique Jesus. Jesus é então crucificado, e na crucificação veja o que acontece. Veja o que acontece na crucificação. Eu vou ler Lucas 23, 45. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário.
Olha só como é fantástico. O que significa rasgar-se pelo meio o véu do santuário? Você sabe que quando o homem cai, ele é expulso do jardim e posto querubins à porta do jardim para que o homem não possa adentrar o jardim, comer do fruto da árvore da vida e se eternizar na morte, ou na maldade, ou no pecado, na iniquidade. Mas Jesus vem como o último Adão para reverter o processo de destruição e morte que o primeiro Adão nos lançou. E olha o que ele faz. Ele morre lá na cruz. Quando ele está morrendo, ele entrega a vida dele, o espírito dele. Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí ele dá um grande brado. Após esse brado, ele diz: está consumado. Nesse brado, o véu do santuário, que divide o santo lugar do santíssimo lugar, ele é rasgado pelo meio. O que tem nesses véus? O que tem nesse véu? Não é nesses véus. Nesse véu tem querubins, querido, desenhados. Quem são esses querubins? Esses querubins simbolizam os querubins que foram colocados na porta, no portal, na entrada do Jardim do Éden. Os querubins que guardavam a árvore da vida para que o homem não comesse e, estando em pecado, se eternizasse no pecado, na maldade, na iniquidade e na morte. Jesus então vem. E o que Jesus faz em sua morte? Vamos lá, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz assim: carregando Jesus mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os seus pecados. Aonde estavam então os seus pecados? No corpo de Jesus. Mas você sabe que Jesus apanhou e sangrou, foi posto coroa de espinho na sua cabeça, ele foi surrado com os chicotes romanos e ele sangrou. E o que o sangue faz? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha só. O pecado está no corpo, mas o sangue também está no corpo. Ao cabo de 3 dias, o sangue de Jesus purifica todo o pecado de toda a raça humana, de Adão até o último que ainda vai nascer. Então o pecado é purificado pelo sangue de Jesus. Agora, uma vez você purificado do pecado, o véu se rasga. Isso significa que os querubins foram retirados da porta do jardim do Éden. E agora você pode adentrar ao Éden e pode se alimentar da árvore da vida. Que grande obra essa de Jesus. Jesus nos purifica pelo seu sangue. E agora nós, como a justiça de Deus, podemos adentrar o jardim e se alimentar de Deus. E o que a árvore da vida gera? Vida eterna. Oh, aleluias! Como é maravilhoso esse Jesus, que lá na cruz nos dá acesso de volta ao Jardim do Éden, onde eu posso comer da árvore da vida e viver eternamente em relação íntima, profunda, de amor eterno e intenso com o Pai, e com o Filho e com o Espírito. Amém, queridos? Agora eu quero orar para encerrar. E quero que você, mais uma vez, eu peço para você curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Nos dá essa força, nós precisamos. Muito obrigado. Então vamos à oração. Pai, em o nome de Jesus, eu oro para que essa palavra alcance muitas pessoas. As pessoas que o Senhor quer edificar através dessa mensagem. Então, Pai, eu peço que o Seu Espírito confirme essa palavra no coração deles. E ao confirmar essa palavra, traga eles para essa verdade absoluta e profunda, que é a morte de Jesus, como um sacrifício por todo homem, trazendo assim a legalidade para o homem se relacionar com Deus e se alimentar da árvore da vida. Muito obrigado, Pai, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Para vocês, tudo de bom, que essa palavra vos edifique em nome do Cristo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.